Ramos Marques, esta bela mulher que aparece agora nas imagens, quem está acompanhando a 96 FM pelo YouTube, é a Rosicleide Ramos Marques, 31 anos. Ela saiu do trabalho e não voltou mais para casa. A última vez que ela falou com a mãe, foi perguntando: mãe, a senhora está onde? E depois não mais entrou em contato com a mãe. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Eu lembro que a nossa equipe de reportagem ainda tentou entrar em contato com a família e ainda, sem entenderem, não quiseram conversar, mas neste final de semana, os irmãos da Rosicleide entraram em contato com a nossa reportagem, nós apuramos e temos informações fortes sobre esse assunto. A família acredita, Silvinho, que Rosicleide Ramos Marques, repito, esta mulher que aparece na foto agora, que foi encontrada no dia 16 de julho, em um matagal, na região Canaã, em São Gonçalo do Amarante, ela que era funcionária de um call center da Riachuelo, ela foi assassinada com um tiro da cabeça e a família, Silvinho, e nossos ouvintes, acreditam que o companheiro dela, que estava com ela há 10 anos, é o principal suspeito da morte da Rosicleide. Você acredita nisso? Algumas evidências, alguns fatos, alguns acontecimentos geram esse pensamento na cabeça de cada um dos familiares. Nós tivemos também o cuidado de conversar com o pai da Rosicleide. Ainda muito assustado, abalado, e é óbvio e é legítimo esse sentimento, ele preferiu não aparecer. Mas temos imagens e temos depoimento dele. Ele diz categoricamente que o genro tirou a vida da filha dele. Vamos acompanhar. Ele é o único suspeito, vamos dizer suspeito, mas na mente de pai ele é o único culpado. Porque o que a gente tem aí quanto a ele aí, tudo leva a crer mesmo que é ele que é o principal suspeito mesmo que fez isso com a minha filha. Só agora o que a gente quer é só justiça agora, né? Que a gente não pode mais, não adianta a gente querer vingança, porque vingança só traz sangue, vai piorar cada vez mais. A gente vai entregar na mão de Deus, que Deus vai mostrar e ele vai pagar o que ele deve, que eu não tenho dúvida nenhuma que foi ele. Foi ele que fez com a minha filha. Não tenho dúvida nenhuma. Do começo que a minha filha sumiu até agora, depois da morte. Eu vou segurar um pouquinho a entrevista dele aqui. Ele vai, é um tempo ainda de entrevista, mas só para a gente contextualizar, para que você que está ligando agora o seu rádio, para quem está ligando agora a TV, o seu smartphone, o seu telefone, para acompanhar bem de perto e bem direitinho essa história. Estamos tratando aqui de um possível caso de feminicídio. Um caso grave, que precisa ser levado em conta, e a polícia precisa ser muito mais rígida neste momento e ágil para prender esse sujeito. Porque tudo indica que o marido dela, nós não podemos dizer aqui o nome ainda por questões de orientações jurídicas da nossa empresa, da 96, mas ele que já era tornozelado, arrancou a tornozeleira que pagava pena por roubo. Este sujeito teria traído a Rosicleide, né? Foi até o trabalho dela na sexta-feira para trazê-la para casa, né? Como ele fazia sempre, só que a intenção era outra, porque os dois estavam brigados. Ela disse: não, eu não vou entrar no carro, não, eu não vou entrar no carro esta tarde, eu vou para casa de ônibus. Ele seguiu o ônibus com o carro dele, e ao chegar em um ponto, em uma parada na Zona Norte, já próximo às Mangueiras, ali, já no Igapó, no finalzinho do Igapó, ele parou o carro, ela desceu e por algum motivo entrou no veículo. Foi a última vez que ela foi vista com vida. Informações indicam que no local onde o corpo da Rosicleide Ramos foi encontrado, a gente pode colocar as imagens aí, Bia, por favor, o local onde o corpo da Rosicleide Ramos foi encontrado, um carro, um tipo Celta preto, foi visto por populares, por moradores. E esse Celta é o mesmo modelo e a cor justamente do companheiro da Rosicleide. Eu perguntava ao pai, perguntava à irmã, perguntava à cunhada, aos familiares neste final de semana, no contato que nosso jornalismo fez com a família de forma exclusiva.
E todos diziam em uma boca só que eles estavam brigados e ele tinha ciúmes dela, muitos ciúmes. Inclusive informava isso para as amigas. Vamos continuar agora a ouvir. Podemos soltar toda a entrevista com o pai da Rosicleide Ramos. Ele é o único suspeito, para dizer suspeito, mas na mente de pai ele é o único culpado. Porque o que a gente tem aí contra ele aí, tudo leva a crer mesmo que é ele que é o principal suspeito mesmo que fez isso com a minha filha. Só agora o que a gente quer mesmo é só justiça agora, né? Que a gente não pode mais. Não adianta a gente querer vingança, porque vingança só traz sangue, vai piorar cada vez mais. A gente vai entregar na mão de Deus, que Deus vai mostrar e ele vai pagar o que ele deve. Que eu não tenho dúvida nenhuma que foi ele. Foi ele que fez com a minha filha. Não tenho dúvida nenhuma. Do começo que a minha filha sumiu até agora, depois da morte, tudo a gente achou quebra-cabeça. Com prova, com tudo que a gente tem dele, não tem como. De 100% eu tentei tirar mas não consigo tirar mas 100% foi ele que matou minha filha. Como é o nome dele? É Jacques, né, Júnior? Jacques de quê? Jacques Avelino Neves. Jacques Avelino Neves. Esse assassino miserável que acabou com a minha vida aí. Tô doente por causa dele, tô com depressão por causa dele. Agora eu queria que ele fosse homem, aparecesse e se respondesse pelos atos dele, se entregasse, que não tem pra onde ele correr mais, já tá fechado o seco pra ele em todo canto. Mas Deus vai tomar de conta, já. Quando você tiver, você vai responder pelo que não ia ver. Qual é o paradeiro dele, Sérgio? A informação que nós recebemos, Silvio Henrique, nossos amados ouvintes, indicam as informações que ele fugiu, que ele desapareceu, ele conseguiu escapar. Inclusive, eu recebi ontem uma ligação de uma familiar da Rosicleide, e ela me disse uma coisa que eu fiquei realmente arrepiado com essa informação que ela deu. Que no momento ele foi para o velório da esposa, que possivelmente matou. Digo possivelmente porque nós não temos ainda clareza os finais do inquérito, mas tudo indica que ele foi o autor desse crime. Ele foi para o velório, ele foi também para o sepultamento. E ela disse, Sérgio, em um dado momento ele pegou o caixão, para ajudar a colocar na cova, no caso, lá no cemitério, e ficou desequilibrado e caiu na cova. Ele caiu na cova e saiu desesperado da cova rindo. Exatamente, essa é a informação que nós temos. Foi a própria familiar que disse, Sérgio, ele saiu rindo da cova. Ele caiu na cova, se desequilibrou e acabou caindo na cova e saiu meio que rindo. E todos ficaram achando estranho aquele comportamento dele. E todas as situações anteriores levam a crer, por todos os detalhes, que de alguma forma ele tem alguma participação na morte dessa menina, ou se não, a própria autoria. O caso, inclusive, Silvio, está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Gonçalo do Amarante, visto que o caso aconteceu naquela circunscrição. Então vamos agora aguardar o delegado responsável pelo caso. Inclusive nós iremos até provocar uma entrevista, convidar até o próprio delegado para sabermos como estão sendo realizadas as investigações, o que ele pode falar sobre isso, e também sobre a vida pregressa desse tal de Jackson, que já era tornozelado por roubo e pode ter matado a jovem Rosicleide Ramos Marques, de 31 anos, no final de semana passado. O outro, dia 16